Livro de Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azer e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubens, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebrom, e os seus arrebaldes, e Líbina e os seus arrebaldes, e Jatir e os seus arrebaldes, e Estemoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, e Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gezer e seus arrebaldes, e Quibzaim e seus arrebaldes, e Bet-Oron e seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate, 10 e os seus arrebaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrebaldes, e Beesterá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quislom e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, Jarmute e seus arrebaldes, Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrebaldes, Abdom e os seus arrebaldes, Elcate e os seus arrebaldes, Reobe e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade refúgio do homicida em Galiléia e os seus arrebaldes,
Ramote-Dor e os seus arrebaldes, e Cartã e seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon: Joquneão e seus arrebaldes, Cartá e seus arrebaldes, Dimná e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrebaldes, e Jaza e os seus arrebaldes, Quedemote e os seus arrebaldes, e Mefaate e seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrebaldes, Resbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, por todas 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48, e os seus arrebaldes. Todas estas cidades, cada qual com os seus arrebaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.